Boa noite a todos, meus amigos, encarnados e desencarnados. Nossos amigos também estão do outro lado aí da tela, né? Nos assistindo de dia, de noite. Vamos fazer a nossa prece para iniciar nossa palestra, então, tá bom? Convido a todos a fecharem os olhos, elevar o pensamento, serenando o coração e agradecendo por todas as bênçãos recebidas em todos os dias das nossas vidas, agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos, de estarmos reunidos para conversar, para falar um pouco sobre a doutrina de Jesus. E assim, então, pedimos para que sejamos amparados, fortalecidos e possamos colocar em prática os ensinamentos que recebemos na noite de hoje. Assim, então, damos por aberto o trabalho desta noite. Graças a Deus. Já é sabido, né? A gente costuma dizer que em acende uma luz é o primeiro a iluminar-se, não é? E também em fala é o primeiro a ouvir. Então eu tomei a iniciativa de falar hoje com vocês, de bater papo hoje com vocês sobre uma coisa que eu preciso ouvir. Vou falar sobre perdão. Então eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo e ele está no capítulo 10, já na bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. E o título então é Perdoai para que Deus vos perdoe. E eu fui buscar então, porque aqui tem a parábola de Jesus dita por Mateus, eu fui buscar lá no Evangelho, né? Lá no Novo Testamento. Então, Mateus escreveu e Jesus disse assim: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará dos vossos pecados. Então, é Mateus 6, 14 e 15. Eu fui olhar lá e Jesus falou isso no momento que ele está ensinando a rezar o Pai Nosso. Então, naquela hora ele está dizendo, né, vamos orar, perguntaram para ele, né, mestre, ensina o que a gente deve falar, como a gente deve rezar. Ele então ensinou, e quando chegou nessa passagem, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele explicou isso aí. Perdoem para que, né, você também tenha o seu pecado perdoado. Então, Mateus escreveu lá, quando ele ensinava a rezar o Pai Nosso, ele falou isto. Aí, gente, eu fui buscar o que é perdoar. A palavra, a etimologia da palavra vem do latim e quer dizer perdonare. Per é para, donare é doar, então para doar. O que é então o perdão? É a nossa doação, é a entrega da nossa, eu não diria
absolvição, porque nós não estaríamos aí querendo fazer justiça, nós não estamos sendo juízes de ninguém, mas nós estamos doando a nossa compreensão da ofensa cometida para conosco. Jesus também ensina a perdoar os inimigos. A gente sempre entra, né, em conflito. Como perdoar o inimigo? Perdoar o amigo às vezes já é difícil. Imagina perdoar o inimigo. Mas aí não é questão de perdoar a pessoa, é perdoar ela atitude. É ter comiseração, é ter compreensão pela circunstância e levou a pessoa a te ofender, a te agredir, a se tornar seu inimigo. Não é porque ele fez uma vez que vai ser sempre assim. Não é? Por isso Jesus fala, perdoa para você também ser perdoado. Você cometeu um erro, cometeu uma falta, não é que você vai cometer sempre. Você vai adquirir a compreensão de que aquilo não era o certo, não era o justo. E você pode se arrepender. Não é? Então, para a gente pensar nas situações que nos causaram a ofensa. A pessoa não é nosso inimigo, ela fez e a tornou um inimigo, um ofensor. Kardec começa a explicar que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos nem pacíficos. Olha, por isso que o título é Bem-aventurados os misericordiosos. Então ele diz que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí a gente fala, mas esquecer, caramba, esquecer, né? A gente fala, quem vai esquecer vai ter Alzheimer, né? Perdoar é uma coisa, esquecer é outra, né? Mas, gente, se não esquecer, não dá para continuar caminhando. Não dá para continuar caminhando. Eu, particularmente, para esquecer, só se eu compreender. Ele fez isso por causa disso, daquilo, por causa dessa circunstância, da outra. Se não for assim, não dá para esquecer. E daí, eu usei uma analogia até de pegar, sabe, uma dessas cadeiras que a gente está usando e pôr assim na sua frente e andar com ela. Como se ela fosse a ofensa. Você está arreando a ofensa onde você vai. Você não consegue subir no ônibus porque você está com essa cadeira na sua frente. Você não senta na sua poltrona. Porque você está perturbado com uma coisa que você criou. Então você precisa se livrar disso para estar feliz, para estar tranquilo. Então por isso que diz que perdoar, né, a ciência mesmo já diz, olha, perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. O que a gente mais precisa hoje, né? Ter um sistema imunológico sadio. Perdoando. Perdoar é o ato de abrir mão do ressentimento. Olha só. Não é vou amar aquela pessoa agora. Não, só não tem. E o que é ressentimento, né? Ressentir, tá sentindo tudo de novo. Ele te ofendeu com isto, ou te pediu dinheiro e não devolveu. Cada vez que você lembra, você ressente. Agora, se eu machuco, faz um corte, faz uma cicatriz não dói mais.
Eu posso olhar para ela, lembrar do que foi, como foi, mas não dói. Então não precisa mais se ressentir. Perdoar é se livrar disto, é não se ressentir com a ofensa recebida. Não é? Tirar a mágoa é tirar esse trambolho da frente, sabe? Se livrar, ficar de braços abertos, estar livre. Aí a gente acha que perdoar, você está perdoando o outro, mas você está se libertando. Às vezes o outro não está nem lembrando do que ele te falou. Ele nem sabe que ele te ofendeu. Você que se ofendeu. Né? Não foi, ele não te magoou. Você que se magoou. E a gente continua lá. Tem raiva. Até vezes que lembra da pessoa, tem ressentimento. E eu não perdoo jamais. Imagina, eu não vou esquecer. Olha, gente, esqueça. Porque faz um bem danado. E continuando a procurar o que Jesus fala sobre o perdão, tem uma passagem no livro Boa Nova, que chama justamente o perdão, muito bom. Fala de quando Jesus voltou a Nazaré. Não é a cidade onde ele nasceu, mas é a cidade berço dele, não é? E justo aonde ele nasceu, digamos assim, né? Na sua cidade, ele não é bem isto, ele não é bem recebido. A própria família despreza, fala, ele está louco, né? Não, imagina, não dá atenção para ele, meu irmão pirou, né? E o que ele faz? Ele estava falando, ele viu, ia exacerbar os ânimos, ele para, se retira e vai para outra cidade. Mas ele percebe que os discípulos não aceitaram isso. Nossa, me chamaram disso, chamaram ele, xingaram ele daquele outro, ele não vai fazer nada. Mas ele foi embora para Cafarnaum. Como eu já falei uma outra vez, sempre no final da noite ou no dia seguinte, ele via que os discípulos estavam meio assim ressabiados, ele, vem aqui, vamos conversar. E nessa ocasião também, foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações amargas que se encontram no Evangelho de Jesus. Tamanhas foram as discussões em Nazaré e os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre a comunidade dos discípulos. Então Jesus compreendeu que a coisa não ia ficar boa, calmamente ordenou a retirada, afastando-se e tranquilizando a todos com um sorriso. Mas, então depois, quem aí vem falar com ele? Mestre, chamaram você de servo de Satanás. Você não vai fazer nada. Justo aí em Nazaré. Aí ele falou, Pedro, dá para tirar a uva dos espinheiros? Então ele aproveita a oportunidade e a gente vai ter as mais lindas parábolas nesta ocasião, onde ele passa por Nazaré na volta. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita, quer dizer, não ia ficar retrucando, né, numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre o nosso próprio trabalho. Então vamos para Cafarnaum e fazer lá o melhor. Eles vão ouvir falar.
E foi assim, mas e lá, olha, ele fez lá. Então vamos fazer o melhor, ora lá. Aí o outro pergunta assim para ele, mas Senhor, falaram isso de você, eu não pude nem brigar ele lá, você acha que está certo isso? Aí ele diz assim, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso trabalho, sabendo perdoar com veracidade de sentimentos no coração. E o que é isso? É compreender por que fizeram aquilo. E só ele poderia compreender, os outros não iriam mesmo compreender. Não é? A família dele reneou, então só ele poderia compreender. Então, se a família está dizendo mal dele, os outros que estão ouvindo também vão dizer. Então, era óbvio que acontecesse isso. Então, vamos compreender por que aconteceu isso, né? Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável ou nos ofende, é possível, olha gente, é possível e também algumas vezes nós já fizemos isso com ele. Não está vendo só o momento presente. Não é? A gente estava dizendo, a gente esquece. Você acha que o outro é seu inimigo e te ofendeu, mas ele já não lembra, ele não está nem aí mais, ele não sabe que ele te ofendeu. Então, se ele agora está fazendo isso, pode ser, e eu já fiz isso com ele. Temos que perdoar os adversários e trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliando-os e zombam da nossa fé. Aí o Pedro ainda pergunta assim, para perdoar, mestre, eu preciso que o meu inimigo se arrependa? Hoje parece tão óbvio a gente perguntar isso, mas olha, dá para a gente entender a qualificação dos seus discípulos. Eram pessoas simples, não tinha nenhum doutor ali. Pessoas como nós. E aí, preciso esperar ele se arrependa? Jesus, com todo aquele amor e paciência, né? Não, Pedro. Se ele não se arrepender, o problema é dele. Então ele diz, não. O perdão não exclui a necessidade da vigilância. Certo? A pessoa te ofendeu, causou um mal e tal, você perdoa, mas ele pode fazer de novo. Então você está fazendo, você já conhece a pessoa, você já está conhecendo a índole da pessoa. Então Jesus diz isso, olha, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Da mesma forma, e o amor não abre mão da verdade. Olha que legal isso. Não é? Aí a gente fala, mentiu uma vez. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, nós vamos amparar ele com as melhores energias que a gente tem. Mas em nenhuma circunstância procura saber se ele se arrependeu ou não. Não precisa ir lá perguntar, questionar, humilhar, entendeu? Se ele se arrepender e vier, ótimo, abraça, olhe, e se não vier... Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu adversário, Quando ele fala, busca se reconciliar enquanto está a caminho, Então
Então ele diz, quando eu falei isso, eu quis dizer para vocês, é você que não pode chegar no reino de Deus com uma mágoa, não é o outro sem arrependimento. Eu quis dizer, e você vai se reconciliar para você estar em paz e chegar em paz. E dizer, vai perguntar se o outro se arrependeu ou não. Legal isso, né? E aí vem a pergunta crítica, né, sobre o perdão. Pedro chega e fala, mas então, mestre, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Quantas vezes eu preciso, então, exercer isso de perdão? Será que é 7? Será que 7 tá bom? Ai, Jesus, ainda um amor, ele diz, não. Te digo, e até, não, olha, não te digo e até 7, porque Pedro ainda perguntou, até 7, pois até um limite, né? Até 7 vezes, tá bom? Não, não te digo até 7, mas 70 vezes 7 há da ofensa. Há da ofensa. Ele já, anteriormente, ele diz, não é porque perdoou e você abriu a guarda. Então, quer dizer, ele vai ainda, pode vir a te causar de novo mais uma mágoa, não é? A te ofender de novo, mas já é por outro motivo. Então, ele primeiro você já perdoou. Se ele fizer de novo, você vai perdoar de novo. Gente, é 70 vezes 7 há da ofensa. Precisa ter um saco de filó, né? Para não encher mesmo, porque 70 vezes 7. É um exercício, não é só diário, é um exercício hora a hora, minuto a minuto. Minuto a minuto. Agora eu também fiquei pensando, e quando Jesus dá o mandamento, né, ele amar ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo, primeiro se ame, né, porque como a si mesmo. Então, primeiro se ame para poder amar o próximo. Você tem que estar transbordando do seu amor para poder amar ao próximo. No caso do perdão é diferente. Quando ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoar, então eu tenho que primeiro perdoar o outro, depois me auto-perdoar. Porque eu também cometo erros. Também tenho que passar por esse crivo, né, da culpa. Também tenho que me perdoar. Mas eu já não sou a primeira pessoa, eu já sou a segunda pessoa. Eu tenho que perdoar. Eu peço perdão a Deus, eu peço que Deus me perdoe na mesma proporção em eu perdoar o meu ofensor. Percebe? Então, primeiro eu preciso perdoar para depois receber na mesma medida o perdão. Esta alegoria eu usei de estar um trambolho na frente e não poder andar, sabe? É a culpa, é a mágoa, e me atrapalha os movimentos. Isso, para mim, deu um start. Talvez por isso, às vezes, eu fico entristecida, às vezes eu fico desanimada. Acho que é esse trambolho que está na frente. É esse não perdoar, é esse não compreender.
E à medida que for fazendo isso, então, peraí, vamos fazer uma reflexão. Então o filho fez aquilo, a vizinha fez aquilo. Pronto, começa a liberar. Começa a liberar. E esse trambolho vai diminuindo. Você já vai dormir melhor. Você já vai começar a ter outros pensamentos, vai abrir espaço para outros pensamentos. Por esse pensamento de, fulano me ofendeu, eu tô magoada, fulana me magoou, isso ocupa um espaço tremendo na nossa mente. Na minha mente. Então, à medida que eu for liberando, vai abrindo espaço. Sabe quando você vai tirando aquelas roupas do armário e não usa mais, para dar entrada para roupa nova? Tirando esses pensamentos, tirando essas mágoas, perdoando essas ofensas. E Jesus também não está aí dizendo que tem que ser uma ofensa pequena, média ou grande, é uma ofensa. Não importa. Perdoai as nossas ofensas na medida que perdoamos os nossos ofensores. Abrindo espaço, começa a ventilar melhor, começa a circular melhor. Então, como eu disse, eu estou ouvindo primeiro. Esse é um exercício para mim. E eu iria dividir isso com vocês hoje. Compartilhar isso com vocês hoje. E neste momento que a gente se prepara para encerrar, eu sugiro, ao fechar os olhos, a gente conseguisse se visualizar lá no monte, lá junto com Jesus no dia da bem-aventurança. E nós estamos lá, fazendo parte de todo aquele povo que está ouvindo ele falar. E ele nos ensinando a rezar, a conversar com Deus. Quando ele diz, então, olhando para o céu, ele diz, Pai nosso está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal e do mal maior, que é caminharmos por esta humanidade sem a fé, sem a confiança na vossa presença. E nós estamos lá ouvindo isso diretamente dele, com esse amor. Isso ecoa nos nossos ouvidos e vai perdurar por mais de 2000 anos. E assim, estando fortalecidos e agradecidos, pedimos ao Pai do céu e a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe e dê por encerrado o trabalho dessa noite. E assim seja, graças a Deus.